Hello! Dando seguimento à nossa aula, eu tenho aqui uma observação para conversar com vocês. Vocês estão sabendo que nós temos 3 pronomes que correspondem à terceira pessoa do singular, certo? Esses 3 pronomes, eles têm uma situação bem específica para serem usados, tá? Por exemplo, he, que é o pronome ele. Ele é usado somente para ser humano masculino, ok? He, que é o pronome ele, é usado somente para ser humano masculino. She, ela, é usado somente para ser humano feminino. It é um pronome que é comum a masculino e feminino, tá? Mas ele só vai ser utilizado quando se tratar de objeto, lugar, bebê que ainda não tem um sexo definido, ou seja, aquele bebê nas primeiras semanas de formação, e animal, certo? He, she, it. Esses 3 pronomes aí é que definem basicamente uma diferença que existe da língua portuguesa para o inglês. Na língua portuguesa nós temos 6 pronomes e em inglês nós temos 8. Por que isso acontece? Justamente por isso. Em inglês eu tenho 3 pronomes que formam a terceira pessoa do singular, distribuídos para masculino, feminino, objeto, lugar e animal. Em português, a terceira pessoa do singular, que é o ele ou ela, é comum, tá, ser utilizado no masculino, no feminino e para falar de objeto, lugar, enfim. Tá? Essa é a nossa diferença básica. Uma outra situação, que eu não sei se vocês observaram, mas aqui nos nossos pronomes eu tenho segunda pessoa do singular, you, e eu tenho segunda pessoa do singular, you também. Sendo que, já foi falado, um é singular e o outro é plural. Tá errado isso? Não. O que é que acontece? Só o pronome you, eu não tenho como identificar se como eu estou utilizando ele. Eu posso estar utilizando no singular ou no plural, ele sozinho, né? Então, para saber, de fato, como ele está sendo utilizado, eu preciso de um contexto, eu preciso de uma frase. Então, eu coloquei uma frase aqui como exemplo para vocês, bem semelhante, tá? Que é para vocês poderem entender que a diferença ela está ali só quando se trata de substantivo ou adjetivo, né? Tudo depende do contexto da minha frase. Então, olha só, eu tenho aqui, you are student. Você é estudante. Eu tenho aqui novamente a mesma frase, basicamente, onde eu tenho o pronome, onde eu tenho o verbo. You are students. A diferença está bem aqui, certo? Aqui eu tenho student, singular, students, plural. Então, eu só vou saber se é você ou vocês de acordo com o meu substantivo ou com o meu adjetivo, certo? Nós vamos treinar isso aí nas nossas atividades para estar aprendendo isso aí de uma melhor forma, ok? Para encerrar, eu só quero falar para vocês o seguinte. We significa nós. Quando eu falo nós, significa que eu, não eu, Patrícia, professora, tá? Mas o eu como pronome vai estar sendo utilizado, certo? Eu e vocês somos estudantes, tá? Então, nós
somos estudantes. Tá? Eu coloquei uma frase essa frase que eu falei para vocês agora, ela tá bem aqui. We are students. Nós somos estudantes. Significa que eu, I, and you, vocês, are students. Nós somos estudantes. Aí, por exemplo, o nome de uma pessoa. Juliane and I are old friends. Juliane e eu somos velhas amigas. Nós somos velhas amigas, ok? Então, todas as vezes que eu me deparar com dois pronomes e tiver a primeira pessoa do singular, eu, I, significa que eu posso usar we, nós. Quando eu tiver um nome junto com o pronome I, ou ao contrário, né, primeiro o pronome para depois o nome, ainda assim eu poderia estar utilizando o pronome we, nós. Ok? Gente, não se esqueçam, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem que eu tiro a dúvida de vocês, a gente conversa, ok?